Pessoal! E agora o Sérgio vem aqui com a nossa quinta aula. Agora ele vai apresentar para gente conceitos muito importantes da hipnose. E você já vai conhecer procedimentos básicos para já iniciar, para já começar a hipnotizar. Conta aí pra gente, Sérgio, como foi essa aula? E talvez essa aula seja uma das aulas mais esperadas, né? É comum a pessoa já começar um curso de hipnose querendo ter essa aula, que é o quê? Como hipnotizar, quais são as etapas de hipnotizar. Mas é mais importante do que o processo de você saber como hipnotizar, é você entender as etapas clássicas inicialmente. E essas etapas têm definições e entendimentos muito importantes que você, ao fazer essa aula, você já vai ter uma visão de como é hipnotizar. Eu acho muito legal e essa aula vai ser uma das mais interessantes para você. Muito bacana. Então É. fiquem com a aula, pessoal. Já que vocês devem estar com a expectativa lá em cima, fiquem com a aula, aproveitem bastante e qualquer dúvida, coloque aí que a gente responde. Boa aula! Olha, o tanto de coisa que você já aprendeu. Você já aprendeu o que não é hipnose, o que é hipnose, conceitos profundos sobre hipnose. Você já aprendeu coisas que eu aprofundo bastante no meu curso de hipnose clínica completão, né? Do processo inteiro de como fazer uma psicoterapia. Vocês já aprenderam muita coisa que vocês, quem já tem algum entendimento sobre psicoterapia, já vai conseguir aplicar. Mas também até agora eu não falei como hipnotizar. Aqui, neste curso, eu vou dar o processo básico, fundamental, para quem está começando a hipnotizar, certo? Nessa aula eu vou falar do passo a passo. Na próxima aula eu vou falar um aprofundamento do entendimento desse passo a passo. E a gente vai ter uma demonstração de eu aplicando esse passo a passo. Vai ser um vídeo um pouco mais longo, mas aqui vai ter um processo de começo, meio e fim de hipnose, de psicoterapia rápida, e vai ter um react meu, onde eu vou explicar cada etapa de como ela está acontecendo para vocês entenderem como hipnotizar. As etapas da hipnose clássica, por que eu estou tomando tanto cuidado? Porque existem aprofundamentos desse processo e existem processos mais profundos, mas para começar a gente precisa disso. Dessas etapas que eu vou passar agora. No meu curso mais profundo, no meu curso, meu cursão, né, que eu gosto de dizer, que é a formação em hipnose clínica e científica, realmente eu aprofundo mais, porque aí são mais horas e a gente precisa de práticas. Esse curso a gente não tem práticas entre eu e vocês, então não dá para passar todo tipo de conteúdo, né? Mas com esse fundamento aqui você já consegue começar o seu trabalho com hipnose. Então vamos lá. A primeira etapa é o rapport. O que é o rapport? É um termo que não tem em francês, que não tem uma tradução direta, de uma palavra direta. Ele é muito utilizado num conceito de hipnose, de hipnose não, da PNL, mas na hipnose a gente também utiliza esse conceito. O que é? Que é um conceito de você se conectar a outra pessoa. A pessoa estar em tranquilidade com você. Ela está com segurança em relação a se relacionar com você, certo? O rapport, ele é uma das etapas mais importantes da hipnose. A pessoa, ela precisa estar num estado de crença de que o processo que você vai fazer não vai levar ela a um risco, não vai levar ela a um processo de insegurança, de machucar, alguma coisa desse tipo. Então, e ela também precisa entender que este processo, você domina este processo. Um processo de autoridade, que você tem autoridade sobre isso. A gente pegando numa linha de entendimento da psicoterapia humanista, né, na terapia centrada na pessoa, seria o que a gente chama de vínculo terapêutico. Que na hipnose de entretenimento a gente não chama de vínculo terapêutico, mas é você criar um vínculo de empatia mútua entre as pessoas. Isso é um resumão sobre o rapport. E geralmente você gera isso através de uma etapa também que a gente chama de pre-talk. Nesse pre-talk, o que você vai falar? Você vai tirar os mitos,
você vai tirar numa conversa com a pessoa, você vai tirar os mitos, você vai tirar as inseguranças em relação à hipnose, você vai falar para a pessoa, você vai gerar expectativas em relação ao que vai acontecer, para que ela fique mais tranquila e consiga aceitar o processo de hipnose. Nessa etapa, quando a gente fala de rapport, de pre-talk, quando a gente fala de passo a passo, das etapas, a gente fala dos protocolos em relação a isso, geralmente a gente está falando do processo que a maior parte das pessoas aceitam e entram em rapport com você. Por isso que eu digo que sou meio anti-protocolo, porque você entendendo como funciona o rapport, o aprofundamento do entendimento sobre o rapport, faz com que você consiga ter um rapport adaptável, independente da técnica que você aplica. Ele vai se adaptar a cada pessoa. Isso eu só consigo explicar num curso mais aprofundado que é na formação da hipnose clínica e científica, no FHCC, né? Mas aqui você já tem uma ideia que você precisa deixar a pessoa num estado de segurança com você, já vai trazer muita ajuda, né? Trazer empatia, conexão. Isso é uma informação importante. E aí vem a etapa do pre-talk, que é você vai explicar e trazer as expectativas corretas em relação ao que vai acontecer durante a hipnose. E agora vem uma outra etapa que eu chamo de sugestões iniciais, que já é um processo de hipnose, que também no mercado a gente vê chamado de convincers e pseudo-hipnose. É comum a gente ver também alguns professores misturarem o entendimento de convincer e pseudo-hipnose. Vamos entender cada etapa, cada conceito. O convincer são processos de hipnose que você faz para que a pessoa se convença de que ela está passando por um processo de hipnose. Ela está passando por etapas aí dentro da nossa cabeça, que já tem conceitos, ela está passando por processos dissociativos. São as primeiras experiências em fenômenos hipnóticos. Lembrando que fenômenos hipnóticos são aqueles processos ideomotores lá atrás. Então, vou utilizar processos simples em que a pessoa começa a passar por processos ideomotores. Ideomotores não, ideodinâmicos. Certo? Esses são os convincers. Que a pessoa, quando ela entra nesse estado, né, nessa etapa, ela começa a acreditar que o processo funciona. E daí você consegue escalonar para processos mais complexos. Certo? Existe também uma atividade nesse meio dos convincers que são a pseudo-hipnose. Pseudo-hipnose, pelo próprio nome diz, são hipnoses falsas. Eu não gosto de trabalhar com pseudo-hipnose, porque é o que é? Você vai fazer processos em que ele é 100% fisiológico. Quando eu digo 100% fisiológico, é que não há nenhum processo mental acontecendo. Mas é como se você estivesse enganando a pessoa, fazendo um truque com a pessoa. E esse truque, se ele funcionar, ele realmente vai fazer com que a pessoa comece a acreditar no processo e os fenômenos hipnóticos começam a ser mais fáceis dele acontecer. Mas o risco disso qual é? E se você não aplicar bem essa pseudo-hipnose? E se a pessoa perceber que é um truque? Não vai ser, ela vai quebrar o rapport que você já tem. Então aquele estado de confiança que você gerou antes, ele é quebrado. E dificilmente você consegue trazer ele de novo. Vou dar um exemplo de uma pseudo-hipnose, para você entender. Se você fechar os olhos agora, e ao fechar os olhos, eu quero que você imagine que há uma maçã bem em cima da sua cabeça. E fique olhando para essa maçã. Então você vai estar com o olho bem para cima, né? De olho fechado, você vai estar olhando bem para cima assim. Faz agora, fecha os olhos e olha para essa maçã. E ainda olhando para essa maçã, você vai tentar e não vai conseguir abrir os olhos. Você vai tentar e não vai conseguir abrir os olhos. O que acontece? Geralmente vai acontecer duas situações. Aliás, 3 situações possíveis. Uma delas é a pessoa saber que é impossível você abrir os olhos quando você está olhando para cima. Isso vai quebrar o seu rapport instantaneamente. O cara está vindo com um truque, então a hipnose é com truque. Outra é a pessoa, ao abrir os olhos, ela olhar para frente, para ela conseguir abrir os olhos. E aí, o que você usou não vai funcionar.
E a terceira possibilidade, ela realmente não conseguir abrir os olhos e ela fica espantada. Nossa, meu olho colou, meu olho colou. Só que, olha só, eu estou dando 33% de chance de ter sucesso na minha ação. E 66% de chance de dar problema. Então, a pseudo-hipnose não é uma prática muito legal de se fazer. E aí, no processo tradicional, existem as induções. As induções, o que elas são? Elas são rituais, são processos em que você faz ou várias atividades de sugestões, em que a indução, o processo em si, não é o processo, não é o ritual que faz a pessoa entrar em estado de hipnose, mas é um ritual em que a pessoa vai passar por várias experiências dissociativas, em que vai ajudar ela a entrar em estado hipnótico mais rápido. E também vai ser um processo em que vai ajudar o hipnotista a perceber em como ela está recebendo a hipnose. Então vai ajudar o hipnotista a calibrar o processo. Existem induções também rápidas ou instantâneas, que a gente vê muito que a pessoa, através de uma sugestão, ela rapidamente entra num estado de hipnose, que a gente vê muito na utilização de hipnose de palco e na hipnose de rua. Ela nem sempre dá certo com todas as pessoas, porque ela precisa de uma preparação e precisa de uma percepção muito rápida. Mas como aqui o nosso foco é mais a hipnose clínica, a gente não precisa trabalhar com essas hipnoses instantâneas. E precisaria de mais tempo e mais aulas para a gente afinar e conseguir aplicar essas hipnoses, essas induções instantâneas. Um exemplo que eu vou dar para vocês é muito comum pedir para a pessoa ficar olhando a mão assim, aí fica olhando o dedo, e aí o hipnotista começa a dar sugestão, e esse dedo vai tendo vontade cada vez mais de encostar na testa, e aí nessa hora o hipnotista pega a mão dele e faz encostar e fala assim: na hora que sua mão encostar na testa, você vai entrar num estado profundo de relaxamento e de transe. Aí ele faz assim, e a pessoa relaxa profundamente. Funciona? Funciona. É o que acontece? É o que acontece na hora que faz isso. Mas isso é através de um processo de sugestões, que eu acredito que a gente precisa de um refinamento de mais tempo, que vai além de um curso rápido como esse. Tá? Mas existem induções, que é o que eu vou aplicar na demonstração, que são rápidas, relativamente rápidas, que duram 3 minutos, mais ou menos, que eu vou usar a indução de Dave Elman, que eu vou explicar para vocês que são várias etapas, e nessas várias etapas eu vou ter várias calibragens que eu, como hipnotista, vou ter que parar para perceber, e a pessoa ela tem a sensação de que está entrando em transe por conta disso. Então esse conjunto de sugestões, esse ritual de sugestões, ajuda muito. Um outro processo, que nada mais é do que mais uma sugestão, mas é para trazer mais expectativa para o cliente, é o aprofundamento, em que você pede para a pessoa descer uma escada, ou vai descer um elevador, ou um tobogã, para ir para a profundeza da mente dela. E isso também é um processo de indução, certo? Bom, feito isso, aí você deixou a pessoa num estado adequado para passar por um processo de terapia ou passar por um processo de entretenimento, porque ela está realmente engajada no processo de hipnose. E aí você vai poder trabalhar sugestões em que ela vai passar por fenômenos hipnóticos de maneira mais percebida, mais intensa, certo? Essas são as etapas. E a última etapa, que parece que ela é fundamental, que é a imersão, que é fazer a pessoa sair do estado de hipnose. Ela é necessária? Não. Ela é fundamental? Não. Mas ela é o quê? Confortável para a pessoa que está sendo hipnotizada. Vamos pegar um exemplo, que não é hipnose, mas você está lá num spa, recebendo uma massagem deliciosa, e você está lá completamente relaxado. Você está nesse estado relaxado, e de repente chega uma pessoa e fala para você: corre que estão roubando teu carro. Como é que você vai sair? Nossa, você está todo relaxado, vai sair meio atrapalhado, vai ter que estar em estado de vigília, em estado de alerta, muito rápido. Vai ser confortável? Não. Você passou por um processo de terapia. Você passou por um processo que você está relaxado, você está num estado de concentração, você está num estado diferente de um estado de vigília normal. Eu faço essa imersão para você estar num estado de vigília normal.
para que você não tenha que sair de uma hora para outra, de um estado para outro, para ser mais confortável para você. Então, pegando essa situação do carro da massagem, então é a mesma coisa que eu falo assim, olha, vamos acordando, levanta um pouquinho, você estava aqui na massagem, levanta um pouquinho, senta, respira fundo, agora eu quero que você levante, está sentindo bem suas pernas, está sentindo bem seu corpo? Então agora vai lá ver seu carro que parece que estão roubando ele. É diferente de você ter que sair da cama de massagem instantaneamente, não é? Então é isso. A imersão é só para isso. Não é porque você vai ficar preso na hipnose. É só para você voltar para o estado de vigília de maneira mais confortável. Olha só, agora você já sabe hipnotizar. Você pegando esses conceitos, você do seu jeito, você já vai conseguir hipnotizar alguém. É claro que a gente vai ter uma aula demonstrativa de como hipnotizar. Desse processo acontecendo. Vai ficar mais claro para você. Mas, com essa conceituação, você já consegue hipnotizar alguém. A próxima aula, eu tenho certeza que vai trazer visões mais profundas ainda de como hipnotizar. E eu tenho certeza que o conteúdo que eu vou dar na próxima aula, você raramente vai ver num curso pago aí de 1.000, até de 15 mil reais, que vê por aí. Você vai ter agora, de maneira fácil, rápida e acessível aqui, neste curso gratuito. Te vejo na próxima aula. Você vai se surpreender.